Rapaz, se o Ceará ganhar hoje do Mirassol. Se o Ceará ganhar hoje do Mirassol, meu irmão, eu largo. Para o trem que eu vou descer que não dá mais, gente. Pelo amor de Deus. O Ceará, que joga mal pra cacete fora de casa, marca bem, beleza, tal, todo mundo já sabe. De vez em quando chega lá no contragolpe, acha um golzinho, vence o jogo e tá tudo certo. Mas, velho, se o Mirassol perdeu seu primeiro jogo na Série A contra o Ceará no Maião, aí, meu irmão. Aí é rindo aqui que. Meu irmão, gente, vamos lá, né? Vamos ver, eu não sei nem o que falar, pô. Falta palavras pra descrever isso. Dito isso, 1x0 Ceará, gol de Galeano. Gente, não dá, né? Se o Ceará ganhar do Mirassol hoje, eu vou ficar espantado. E não é por nada, cara. O elenco do Mirassol não tem nada de extraordinário. O time é limitadíssimo. Ah, então o seu esporte é o lanterna. Dane-se, meu amigo. Não é porque o meu time é lanterna já rebaixado desde a 10ª rodada que eu não posso emitir opinião sobre o Mirassol. Pra mim, o time do Mirassol é limitadíssimo. Em caixa alta. Mas faz um campeonato muito fora da curva. O trabalho de Rafael Ganaz é espetacular. Nunca vi um trabalho tão bom como o dele em 2025, de nenhum treinador no planeta Terra. Você olha para a escalação do Mirassol, você fala, porra, isso aqui é um bom time de Série B, é um timão de Série B. Walter no gol, bom goleiro, João Vitor e James na dupla de zaga, Lucas Jamon na lateral direita, Reinaldo na esquerda, José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Alisson, Negueba e Christian. Todos esses jogadores, praticamente sem exceção, estavam ou na Série B, ou então foram jogadores que caíram da Série A para a Série B, ou estavam escanteados no mercado para os grandes clubes, para os grandes centros, como é o caso de Reinaldo. Reinaldo, gente, tem mais de 10 gols marcados na Série A. É bizarro, são 12 gols marcados de Reinaldo. Beleza que uma parte significativa desses gols de pênalti. O Mirassol é quarto colocado com 60 pontos, já está garantido na Libertadores com esse elenco daqui, pô. Aí vai ter gente agora ironizando, pensando, porra, é muita soberba de Heitor. Não, cara, não é que soberba não é analisar futebol. Ano passado eu falava, ó, o elenco do Fortaleza é limitadíssimo. O Fortaleza era quarto colocado. Olha onde o Fortaleza tá hoje. Um dos, entre aspas, virtuais rebaixados pra Série B. Ainda pode escapar, tem que vencer 3 de 4 para escapar e tal. Mas tá numa situação dificílima. Talvez o Mirassol repita essa campanha do Fortaleza no ano que vem, em 2026. Foi quarto colocado no ano, no outro caiu para a Série B, em 18º, 19º, não sei o que é que vai acontecer. Então assim, eu não vou cansar de bater nessa tecla. Para mim, os jogadores do Mirassol estão vivendo um ano mágico, fruto também, lógico, da estrutura do Mirassol, do planejamento correto dentro do seu orçamento. Montou um elenco ali competitivo, montou um elenco físico, deu um encaixe com o Rafael Ganaz no início da Série A e o trabalho fluiu, cara. É bem simples. Formou 11, o trabalho do treinador deu certo e parabéns ao Mirassol. Eu já cansei de fazer vídeos aqui e elogiar o Mirassol pela campanha. Bom, dito isso, vamos lá, gente. Pegar agora de fato as informações mais concretas aqui para vocês. Como é que tá a situação da tabela de classificação do Mirassol e do Ceará? O Mirassol é o quarto colocado com 60 pontos em 34 jogos. Tem 2 pontos ali de diferença para o Botafogo, não está garantido no G4, também não está garantido no G5, que garante a vaga na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol está garantido no G7. O G7 está garantido, até porque nesse momento o São Paulo tem 35 jogos e tem 48 pontos conquistados. Se o São Paulo ganhar tudo, vai chegar a 57. O Mirassol já tem 60. E o G7 para cima é que garante vaga pelo menos para a pré-Libertadores. Então, a vaga na Libertadores, na pré, tá garantida. A dúvida é, vai para a Libertadores de forma direta na fase de grupos ou não? Aí é que ainda tem um ponto de interrogação. Tá a 2 pontos do Botafogo e a 4 pontos do Bahia, restando 3 jogos para Botafogo, Bahia e Fluminense e 4 jogos para o próprio Mirassol. A tendência é que o Mirassol vença o jogo de hoje. É muito favorito para ganhar o duelo, deve chegar a 63, abrir 5 pontos para o Botafogo, restando 9 pontos para disputar. Pela consistência e regularidade do Mirassol durante toda a Série A, a tendência é que o Mirassol conquiste a vaga na fase de grupos da Libertadores. Coisa que o Ceará, eu não tô aqui nem no ponto do deboche e da provocação não, tá? Quero deixar bem claro. Mas tem até os memes aí na internet, né?
que o Mirassol, na primeira participação dele, na Série A, ele já conquista a vaga na fase de grupos, na Libertadores, né? Na fase de grupos ou na pré. O Ceará jogou a Série A em 27 oportunidades. Não conquistou nenhuma vez a vaga na Libertadores. Assim como o Vitória participou 41 vezes da Série A e nenhuma participação tem na Libertadores. Então assim, velho, veja como o feito do Mirassol é algo surreal. Porque você pensa, porra, para eu participar da Libertadores eu tenho que ter um grande investimento. O Mirassol não tem isso. Eu tenho que ter uma grande torcida. O Mirassol não tem isso. Eu tenho que ter uma grande estrutura de estádio. O Mirassol não tem isso. O Mirassol tem uma estrutura ali organizada do estádio, tem um CT muito bom, tem investimentos internos e processos que são melhores do que a maioria dos clubes do país, mas não é um clube com uma super torcida, com um super investimento, com um estádio que cabe 30, 35 mil, 40 mil torcedores. Então assim, o Mirassol vai na contramão de tudo isso, velho. Ele faz essa campanha surreal, extraordinária, que absolutamente nenhuma pessoa do planeta Terra projetava isso. Nem o presidente do Mirassol, nos seus sonhos, nos seus devaneios, projetava essa campanha fabulosa e espetacular do Mirassol. Beleza, régua passada na parte de cima da tabela. O Mirassol, depois que pegar o Ceará, vai enfrentar o Vitória no Barradão, Vasco em São Januário, dois times que estão ali brigando para não cair, e encerra enfrentando o Flamengo. A sequência do Mirassol não é fácil, sem dúvidas. O jogo mais factível que o Mirassol chega como favorito pro jogo, muito favorito, é hoje contra o Ceará. Tem que vencer para chegar a 63. Por falar em favoritismo, olha os palpites do GE aí. Até me surpreendeu alguém votar um empate aí nesse jogo pro Ceará, porque o empate é a vitória pro Ceará praticamente. Um empate é um resultado espetacular pro Ceará. São 7 votos pro Mirassol, 1 voto pro empate e nenhum voto pra vitória do Ceará, pela razão óbvia, né, gente? O Mirassol é a equipe sensação da Série A, não perdeu nenhum jogo do Maião, atropela praticamente todo mundo, vence e convence lá, então Ceará não pratica nenhum grande futebol fora de casa, marca bem, na maior parte do tempo. Mas um grande futebol, tem um grande elenco, não tem nada disso, mas é competitivo, pode até ser que belisque o empate. Acho que o teto do Ceará é um empatezinho no jogo de hoje, e sim, o Ceará é a zebra no jogo de hoje, pelo contexto da temporada. Se você for pegar os elencos, não dá pra falar que o Ceará é zebra. O Mirassol não tem um elenco absurdamente melhor do que o Ceará, não tem. Mas o conjunto do Mirassol tá mais bem encaixado do que o Ceará. E o trabalho de Rafael Gonais é algo sobrenatural. Bom, esse é o cenário do Mirassol aqui, nessas últimas rodadas da Série A. E o Ceará? Sim, o Ceará está brigando para não cair para a Série B. Eu sei que a aspas brigando para não cair, ela é muito exagerada. Porque, pô, o Ceará não tá na 15ª posição, não tá na 16ª. O Ceará não pode entrar na zona dessa rodada. Então, dá para se entender que é uma aspas exagerada e até errada. O Ceará ainda ele não briga forte para não cair. Mas, qual é o primeiro objetivo do Ceará? Chegar aos 45 pontos, o número mágico para cravar a permanência. E continua sendo esse o objetivo desde a rodada 1 da Série A. Não é, eu vou para Libertadores, eu vou ser campeão da Série A, não é nada disso. É chegar a 45 pontos. O Ceará ainda não chegou a 45 pontos. O Vitória venceu na rodada. O Santos enfrenta o Inter. Alguém vai pontuar aí, irmão. Num cenário pessimista, como eu já trouxe aqui para vocês, o Ceará pode terminar a rodada a 3 pontos da zona do rebaixamento. Lógico, não é que na outra rodada, se perder de novo, vai entrar na zona. Pelo critério do número de vitórias, o Ceará não vai entrar na zona do rebaixamento. Mas pode se aproximar muito. Até porque a sequência do Ceará é Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Só a galera do G4 para cima. E o Ceará tem 42 pontos. O sarrafo subiu, Vitória ganhou e a projeção atual está em 42 pontos. Exatamente na pontuação do Ceará. Só que a gente fez aqui algumas simulações no canal que eu acredito muito que o Vitória vai chegar pelo menos a 43, assim como o Santos Internacional. Essa galera aqui que eu acabei de citar, o 15º, o 6º e o 7º, deve chegar a 43 pontos. Então assim, se o Ceará perder tudo, o Ceará vai cair para a Série B. Não estou falando que vai. Estou falando que se isso acontecer, vai cair para a Série B. Então o contexto do Ceará é: o empate hoje é um ótimo resultado. Até porque o empate ele praticamente garante o Ceará na Série A. Se somar um ponto daqui para o final vai ficar 2, garantiu, vai. 3 aí, pelo amor de Deus. A gente tem mais o que debater. Se o Ceará ganhar um jogo daqui para o final, garantiu. A gente já falou aqui do contexto do Ceará, né? O Flamengo está encaminhando o título e o Palmeiras o vice-campeonato. Isso é bom para o Ceará, que o campeonato se decida mais rápido possível,
para o Flamengo jogar nem aí contra o Ceará, assim como o Palmeiras na última rodada jogar no tanto faz como tanto fez. Porque aí o Ceará aumenta a sua probabilidade de somar pontos e não correr nenhum risco de queda para a Série B. Então, esse é o cenário do Ceará na tabela de classificação. Hoje termina a rodada 35, né? O Ceará pega o Mirassol lá e o Santos enfrenta o Internacional na Vila, né, no Beira-Rio. Tem um jogo ali que vai ficar atrasado, que é o Fortaleza Atlético Mineiro, mas isso aqui é um papo para depois, tá, gente? Isso aí a gente chega lá depois. Bom, complementando aqui a análise rápida da tabela de classificação, o Mirassol é o sexto colocado jogando como mandante, tem 39 pontos conquistados. Se ganhar hoje, vai a 42, passa o Fluminense, passa o Palmeiras, iguala a pontuação do Bahia, iguala a pontuação do vice-líder Cruzeiro. Detalhe que o Mirassol ainda teria mais um jogo para cumprir no Maião. Então, é um dos melhores times jogando dentro de casa. São 11 jogos, 11 vitórias, 6 empates em 17 jogos. 36 gols marcados e 14 gols sofridos. Ou seja, tem uma média de 3 gols marcados, 2 gols e os quebrados marcados em casa e uma média de menos de um gol sofrido por partida. Então, na média, o Mirassol ganha por 2-1. Inclusive, é o meu palpite para o jogo de hoje. Alegre-se, torcedores do Ceará. Sempre que eu falo que o Ceará vai perder um jogo, porque na lógica, fora de casa, contra os adversários que eu falei que perderia, a lógica é que perdesse mesmo, mas o Ceará contrariou a lógica, venceu do Corinthians, venceu do Cruzeiro, venceu do São Paulo. Então, pode ser que o Ceará hoje conquiste esse milagre aí, esses 3 pontos lá no Maião, que basicamente sacramenta o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará que tem uma campanha fora de casa interessante. São 17 pontos conquistados, é o 8º colocado. São 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Boa campanha para quem joga fora de casa e conseguiu vitórias ali bem surpreendentes pelo contexto do que foi o jogo e como o Ceará chegava para as partidas. Vinha de 3 derrotas e um empate. Aí pega o Corinthians, que raramente perde na Neoquímica. O Ceará foi lá e venceu por 1-0. Sem Pedro Raul no time titular, sem Vina também. E o Ceará foi lá e venceu do São Paulo e tudo mais. Então, assim, o Ceará surpreende, né? Construindo essas vitórias assim quando ninguém espera. Mas eu não vou esperar hoje também, não. Sendo bem sincero, o Ceará ganha esse jogo hoje no Maião. Eu vou ficar bem, bem surpreso mesmo, tá? E aí, vamos lá. Rapidamente aqui agora para as prováveis escalações. Rapidez, o Ceará não vai contar com Pedro Raul nem com Vina por suspensão. Vina foi expulso, Pedro Raul tomou o 3º cartão amarelo no último jogo e aí não vão jogar o jogo de hoje. Ceará vai com Bruno Ferreira, William Machado, Marcos Vitor, Fabiano Souza e Matheus Bahia, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Pedro Henrique, Galeano e Ailon. O Ceará que venceu mais ou menos com essa escalação aí contra o Corinthians na Neoquímica, mas foi com a escalação com 3 laterais, né? Fabiano Souza cortando como uma espécie de zagueiro pela direita e Léo Rafael, eu sempre confundo Léo Rafael com Rafael Ramos com Rai Ramos, mas foi Rafael Ramos na ala direita. Taticamente funcionou muito bem o Ceará na Neoquímica Arena, tá? Bom, e o Mirassol? Walter no gol, João Vitor James, Lucas Ramon e Reinaldo, José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Alisson, Negueba e Christian. Esse é o provável Mirassol pro jogo de hoje. Eu coloquei um mano a mano rápido aqui, tá, gente? Eu nem tenho convicção de muita coisa que eu coloquei aqui, não. De algumas coisas, na verdade, e outras eu tenho um pouco mais. Mas, no gol, Walter e Bruno Ferreira. Cara, os dois fazem uma ótima temporada, é meio que um empate técnico. A dupla de zaga do Mirassol e a do Ceará fazem ótimos jogos também, então é meio que um empate técnico. Nas laterais, aí o Mirassol ele se sobressai, porque Reinaldo é um ponto fora da curva, são 12 gols marcados, fez gol no último jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, então é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, não tem o que debater. Lucas Ramon também é um jogador que participa muito em gols, participa na construção ofensiva, tecnicamente é melhor do que Fabiano Souza, e marca de modo bem também. Aí a volância, cara, Dieguinho é unanimidade de primeiro volante no mano a mano, Danielzinho de segundo e de meia, Gabriel. Nas pontas é Galeano na direita, até porque é um dos pontas que mais participou em gols na Série A, são 10 participações em gols. Na esquerda, cara, Alisson ou Pedro Henrique, velho, pelo fator Maião eu vou de Alisson. Mas assim, meio que um empate técnico também. Alisson é rápido, tem um drible melhor do que Pedro Henrique. E acredito que, pelo fator Maião, acho que Alisson pode fazer um golzinho no jogo de hoje. Christian ou Ailon, eu não vou negar para vocês que eu nem tenho um conhecimento profundo de Christian, mas eu iria de Christian pelos números, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês e ilustrar
Ó, Christian Mirassol. O gol. Só para trazer aqui para vocês as estatísticas de Christian, tá? Christian Renato marcou 9 gols em 41 jogos. Na Série A, ele fez 4 gols e deu 2 assistências. Aí você vai para Ailon, Ceará. O gol. Só para trazer aqui as estatísticas dos dois jogadores. Ailon tem 5 gols na temporada. Christian Renato tem quase que o dobro. Aí tu olha para os números de Ailon na Série A. Ailon tem 2 gols marcados e só. Christian tem 6 participações em gols. Então, assim, os números levam ali positivamente ao mano a mano ganhar Christian. Então, no mano a mano, acredito que dá ali um 7-4, 8-3 pro Mirassol. Mas não é um 7-4 que o Mirassol esmaga o Ceará em todas as posições, não, tá? É um 7-4, 8-3 pro Mirassol com carinha de 6-5 na média geral, no cômputo geral. Ou, ficaria mais ou menos por aí. 6-5 pro Mirassol. Na média, acho que o Mirassol é 20% melhor do que o Ceará. Nada muito além disso. Bom, vamos ver no que é que vai dar, né? Abre olho, o Ceará não tem nada garantido, mas ainda a situação, de certo modo, é confortável na tabela de classificação. Pode ficar desconfortável hoje, ao término dos 2 jogos. Aguardar. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, todos e todos. Aquele abraço. Valeu, gente.